Boa. Então vamos lá, né? Bom dia, pessoal. Eu vou confessar para vocês uma coisa aqui, né? Eu não sei o que aconteceu comigo. Essa semana foi uma semana muito, muito maluca. Mas eu tava achando que ia ser o capítulo 3. O meu capítulo 3 foi semana passada. Eu tava jurando que essa aula de hoje era a aula do pastor Tiago. Aí ontem, quando a gente foi avisar, eu avisando o pessoal, não, amanhã a aula com o pastor Tiago, capítulo 3. Aí o pessoal disse, não, essa foi a aula da semana passada. Eita, foi mesmo. Né? Aí eu me lembrei que era a minha aula, capítulo 4. Mas é o seguinte, eu não encontrei o pastor Tiago ontem, acabei não combinando com ele, mas eu vou falar aqui, acho que não vai ter problema não. Eu não vou trazer o capítulo 4 inteiro. O capítulo 4, ele traz duas histórias. Ele traz primeiro é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e o segundo é o encontro de Jesus com um homem nobre cujo filho estava doente, né? Doente para morrer, né? E eu não queria, assim, trazer as duas histórias, porque, primeiro, acho que vai ficar... Trazer as duas histórias vai fazer com que ela fique muito longa, né? E também vai tirar um pouco do impacto da primeira história, porque eu acho ela sensacional. Esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana é uma coisa, assim, é um dos textos, para mim, mais extraordinários da Bíblia, né? Sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua natureza, sobre o seu ministério. Então, eu não quis trazer o outro texto, acho que vai ficar melhor ele tratado à parte, né? Em outra aula. Gente, eu estou um pouco aqui meio alheio assim, porque meu bebê está aqui do lado. Aí eu tô nesse conflito, né? Eu vou acordar o moleque, né? Na verdade, eu já acordei o bichinho. Mas vamos lá. Filho, segura a ponta aí. Tu é filho de pastor, a vida de filho de pastor é assim mesmo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem um filme que eu já trouxe aqui para vocês assistirem um trechinho, que é o Evangelho segundo João, de 2003. E eu quero que vocês assistam novamente comigo um outro trecho, que é esse trecho de hoje. E, gente, a atuação é maravilhosa. Eu acho muito, muito legal esse texto da Bíblia nesse filme. Ficou muito, muito, muito interessante. E um elogio especial à dublagem. A dublagem brasileira é massa. Ficou muito boa a interpretação. E eu acho que vai dar mais vida, né, vocês vendo o vídeo, do que eu narrando. Se bem que a gente vai ler junto, né? Mas eu quero que vocês assistam. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é compartilhar essa tela com vocês. Só um momentinho. Compartilhar som. Aqui, ó. Pastor Tiago, tá aparecendo aí a tela para vocês? Ainda não, tá assim. Hugo Magalhães has started screen sharing, mas tá preto. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vem. Agora apareceu. Isso. Tá ótimo, então. Deixa eu maximizar aqui. Vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aparecendo, né? Como isso pode acontecer? Perfeito. Você é mestre em Israel. Acabando aí o encontro de Jesus com Nicodemo, e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da assim como Moisés levantou o mundo, que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria.
Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Após 2 dias lá, Jesus foi para Galiléia. Mas o próprio Jesus... Deixa eu interromper aqui. Gente, eu confesso que eu me emociono, viu? Ficou sensacional isso aqui. Pois é, pessoal, eu queria compartilhar esse vídeo com vocês porque eu acho que a interpretação ficou muito legal do texto. Às vezes a gente faz uma leitura crua e não percebe que tem muito sarcasmo da mulher, né? Por parte dela. Até Jesus desarmá-la, né? Ela tá conversando com um inimigo, né? Com alguém que é hostil, né? Para ela, mas depois ela desarma e Jesus faz essas grandes revelações. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para a outra tela, né? Para a gente fazer a leitura, a gente ler juntos aqui, né? Só um momento, pessoal. Eu peço desculpas a vocês porque essa questão de troca de tela para mim eu ainda me atrapalho bastante, sabe?
Acho que está carregando aqui. Pronto. Pessoal, eu sei que o pastor Walter já orou, mas me permitam orar de novo, porque para que o Senhor me abençoe, eu não deixe de passar nada que seja realmente importante nessa aula. Pai amado, eu te peço que o Senhor me dê graça para comunicar ao teu povo, Pai. Pai, o máximo que eu puder aqui, Senhor Deus, desse texto, Pai, tão fantástico, Pai, desse texto extraordinário, Senhor Deus. Te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Gente, o Evangelho de João ele é muito interessante. Para mim, ele é o meu favorito. E ele tem umas características, sim, únicas, né? Uma delas é que ele é muito centrado nos diálogos íntimos de Jesus. Por exemplo, você vai ler em Mateus e Lucas as pregações, os sermões de Jesus, né? As parábolas e tal. Marcos é muito ação, né? É Jesus operando milagre, é o servo, né? Jesus servindo. Mas João tem essa questão muito íntima dos diálogos pessoais de Jesus, né? Então, a gente vê Jesus conversando com as pessoas. Na aula passada, a gente viu Jesus numa conversa íntima com Nicodemos, né? Que era um príncipe em Israel. E agora a gente vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. E é interessante, gente. Olha, Jesus, a maneira como João escreve, Jesus está conversando com Nicodemos, um príncipe. Em seguida, ele conversa com um samaritano, que para um judeu era uma escória. Em seguida, ele está conversando com um nobre. Então, você vê que não tinha barreira para Jesus. Ele conversava com pessoas de todos os níveis, e ele se relacionava com todas elas, tratando todas elas como importantes. Todas essas pessoas eram importantes para Jesus. Mas existe algo de muito especial nessa conversa com essa mulher samaritana, né? Vamos reler aqui, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Então, você vai ver no Evangelho de João, Jesus saindo da Galiléia para Jerusalém, para a Judéia, né? Da Judéia para a Galiléia, várias vezes. Você vai ver isso várias vezes. Várias vezes. E gente, só são 4 versículos, mas tem muita informação para a gente tirar disso aqui. Vê só. A primeira que eu quero falar, antes de falar dessa questão geográfica, é importante falar disso. Ó. Jesus, ele entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos que João. Então, o que é que Jesus fez? Ele se retirou estrategicamente. Jesus fez isso várias vezes no seu ministério. Ele se retirava estrategicamente. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não era ficar em confronto com os fariseus. Ele tinha uma missão. Se em determinado momento ele tivesse que entrar em confronto, ele entraria. Mas não era essa a missão de Jesus. Não era o principal, né? Então, ele entendeu que o clima ficaria ruim, ficaria hostil para ele naquele lugar, porque a fama dele estava crescendo, o ministério dele estava crescendo, e isso causava inveja dos fariseus. Então, o que é que Jesus fez? Ele se retirou estrategicamente da Judéia e voltou para a Galiléia, que era a base de operações de Jesus. Informação importante. Aqui diz, ó, Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Isso é uma característica muito importante da liderança de Jesus. Jesus estava treinando aqueles homens, né? Então, Jesus não tinha uma liderança centralizadora. Ele era descentralizador. Por quê? Porque ele precisava multiplicar o alcance do seu ministério. Ele sozinho era um homem só. Imagine, um homem só batizando uma multidão, como era o caso de João Batista. Mas Jesus precisava ampliar ao máximo o seu ministério. E ele se ampliou, ele se multiplicou nos seus discípulos. Jesus, ele não centralizava na sua figura, né, essas ações. Isso é interessante porque quando a gente volta no tempo e vai para Moisés, no começo do seu ministério, como libertador e como líder do povo, ele centralizava tudo em si mesmo. Isso era uma falha de liderança. E quer que o seu sogro, Reuel, né, Jetro, lhe disse, ó, você precisa
multiplicar isso aí. Então, qual foi a estratégia que Jetro deu para Moisés? Arranje 70 homens, né? E do seu espírito do espírito de Moisés foi derramado sobre esses 70 homens, e Deus deu a esses homens sabedoria para julgar as causas do povo. Olha que coisa interessante, porque a gente tem na cabeça que Jesus só tinha 12 discípulos, mas na verdade Jesus tinha mais que isso. Ele tinha um grupo chamado de os 70, assim como Moisés. Jesus tinha 70 discípulos, exatamente 72, né? Se o cara quisesse ser exato, eram 72, mas eles eram chamados de os 70, né? E Jesus fez como Jetro instruiu a Moisés, né? Assim ele não se sobrecarregava e assim ele treinava aqueles homens para o ministério que eles iriam exercer, né? Então, para deixar esse ensinamento bem claro, Jesus não só tinha 12 discípulos, gente. Jesus tinha bem mais que isso, ele tinha um grupo maior, né? Um grupo de 72, que era conhecido como os 70, né? E que eram apóstolos, né? Porque muita gente pensa que só tinham 12 apóstolos. Não tinham 12 apóstolos, tinham 72 apóstolos. Tinham bem mais que isso. E eram eles que batizavam. Então, característica importante da liderança de Jesus, ele replicava o ensinamento de Moisés. E Moisés disse: outro profeta vai surgir à minha semelhança. Então, de fato, Jesus tinha uma semelhança com Moisés no seu estilo de liderança, né? Aplicado, né? De multiplicar o que ele tinha com os outros, né? Então, acho que isso é interessante falar sobre o estilo de liderança de Jesus. Então, Jesus deixou a Judéia, ele voltou para Galileia. Aí agora tem uma coisa muito legal aqui, ó. E era-lhe necessário passar por Samaria. Gente, deixa eu passar aqui para vocês. Está aqui o mapa de Samaria. Samaria não, o mapa do ministério de Jesus. Eu sei que para os irmãos que estão acompanhando no celular, não vai ser fácil de enxergar, né? Não é um mapa com uma qualidade sensacional, mas é um mapa muito completinho, sabe? Né? Tá aqui o Mediterrâneo, tá aqui a terra de Israel, né? E tem aqui a Judéia, ao norte tem a Galileia, e aqui no meio do caminho, gente, tem Samaria, tem um território de Samaria. Aqui está o Monte Gerizinho, o Monte Ebal, que era o monte da bênção e da maldição, né? Vocês lembram aí, né? E de um monte era proclamada a bênção, do outro a maldição. Entre os dois montes tinha um povoadinho chamado Sicá. Ele ficava exatamente entre os dois montes, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizinho. Vê só, era-lhe necessário passar por Samaria. Gente, Jesus estava saindo de Jerusalém, que fica aqui, e estava indo, né, para Galileia, que fica aqui, ó, que o lago da Galileia, não, o mar da Galileia, está aqui. E vê só, esse necessário, eu já vi muita gente dizendo que era necessário por uma questão espiritual, porque Jesus queria falar com aquela mulher. Concordo, mas não só isso. Tinha uma coisa muito estratégica nisso aqui. Vê só, geograficamente, quando você vai se deslocar, a menor distância é uma reta. Então, o caminho mais rápido para Jesus, de Jerusalém para Galileia, passava por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria. Era esse o caminho que os judeus faziam? Não. Os judeus saíam daqui de Jerusalém, eles cruzavam o Jordão e passavam por essa região aqui, ó, perto de Decápolis, Pérea, e depois voltavam para evitar a região da Samaria. Eles cruzavam o Jordão. Cruzavam o Jordão, ia para o outro lado e depois voltava para ir para Galileia. Gente, isso demorava muito, né? Isso aumentava muito a viagem. Jesus não tinha tempo para isso. Jesus precisava de um caminho rápido. Isso é muito, muito interessante, porque a gente vai ver mais no futuro, no capítulo 7, né, que algumas vezes, tipo, o povo ia da Galileia para Jerusalém, para as festas, e eles faziam esse caminho que eu estou lhe dizendo, cruzando o Jordão, e para o outro lado. Aí você vê que em determinado momento, Jesus, os irmãos de Jesus dizem: por que você não se revela logo? Né? Vai lá e se revela para todo mundo. E Jesus não quis se revelar e mandou eles na frente. Mas Jesus chega junto com eles.
Mas lá diz que ele viaja em oculto. Como é que Jesus viajou em oculto? É porque Jesus começou a viajar pela Samaria. Entendeu? E esse momento aqui foi muito importante, essa ação que Jesus fez, porque Sicar fica meio caminho da Galileia para Jerusalém. Então tem uma questão toda estratégica de ponto de passagem. Então o que Jesus fez, ele teve essa conversa com essa mulher que foi extraordinário, mas ele não foi só isso. Ele fez envolve toda uma estratégia para o ministério dele, para facilitar deslocamento e tal. E não seria essa questão de hostilidade judeu-samaritano que impediria Jesus, né, de realizar seu ministério. Então tem muita questão envolvida, tem a questão espiritual, tem a questão sim, os samaritanos também, né, eram alvos do amor do Senhor, tem tudo isso, mas também tem uma questão muito prática, né, que não pode ser esquecida. Às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas e esquece que tem uma coisa prática. Era muito mais rápido viajar para Samaria, muito mais rápido, né? E a partir daquele momento Jesus começa a viajar pela Samaria toda vez que ele vai se deslocar da Galileia para Jerusalém e vice-versa. Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu ver. Era uma pessoa estratégica. Sim, era uma pessoa estratégica e a cidade era estratégica. E através dessa mulher, ele conseguiu alcançar a cidade e essa cidade passa a ser um lugar onde Jesus é bem recebido, né? Vamos chegar lá. Então, gente, tá aqui o mapinha, para ficar bem claro, né? Sicar ficava na metade do caminho. Era um ponto de parada estratégica, mas era um ponto hostil para judeus. Aí tem que entender isso. Por que hostil para judeus? Aí a gente precisa entender um pouquinho da questão dos samaritanos, né? Mas vamos adiante. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Gente, uma coisa extraordinária também é porque o Evangelho de João, ele apresenta Jesus com as suas características divinas, com a sua natureza divina, mas em momento nenhum Jesus deixa de ser o filho do homem. E aqui a gente vê as duas naturezas ao mesmo tempo, porque a gente vê a revelação de Jesus, né? O entendimento dele da realidade espiritual, mas ao mesmo tempo você vê um homem cansado do caminho, né? Jesus estava cansado e ele se sentou. Sabe? Jesus estava cansado. Só isso dava para fazer uma mensagem, gente. Jesus estava cansado. Às vezes as pessoas olham para Jesus e imaginam que Jesus venceu o pecado, que Jesus cumpriu o seu ministério, porque ele tinha uma espécie de superpoder. Não. Ele era um homem. Ele era um homem feito de carne e osso como a gente, que precisava comer, que precisava descansar. Entendeu? Então, Jesus estava cansado, gente. Jesus estava cansado. Tem que entender isso. Isso não desqualifica Jesus, pelo contrário. Isso faz com que a sua obra seja ainda, mais grandiosa, né? Então, Jesus se cansava. Jesus era tentado, podia ser tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, né? Então, Jesus, essas características não desqualificam, pelo contrário, fazem com que a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo sejam ainda maiores. Então Jesus estava cansado e ele se sentou junto à fonte. E isso, gente, era meio-dia, quase a hora sexta, contando a partir de 6 da manhã. Então era meio-dia. Então você imagina aí, gente, sol de rachar, né? Eles vindo caminhando uma distância, né? Porque, se eu não me engano, de Jerusalém para Samaria são 60 quilômetros. É uma distância grande. Ninguém sabe quantos dias, né, eles já estavam nessa jornada. E eles chegam lá meio-dia, né, cansados, né? E veio uma mulher de Samaria tirar água. Aí uma coisa que eu acho que todos já devem ter ouvido em alguma mensagem, né? Que meio-dia não é hora de se tirar água. De fato, né? Não era costume das mulheres tirarem água ao meio-dia, com o sol a pino. Você imagina que eu coloquei uma ilustração do lado, que é uma mulher com uns cântaros, né,
junto ao poço, amarrando uma corda no cântaro. Você imagina aí essa mulher voltando para casa, né, com aquele jugo de madeira aqui, com um cântaro de um lado, um cântaro do outro, no sol quente. Não, não era esse costume. A água era tirada de manhã cedo ou no final da tarde, né, quando o sol tava frio, né, como a gente costuma dizer aqui. Mas essa mulher estava lá, esse horário, e o que se supõe é que ela estava evitando contato com as pessoas. Ela foi num horário menos movimentado porque não queria ter contato. Mais adiante a gente vai ver algo que pode ser o motivo disso, né? E Jesus quebra o gelo, Jesus puxa assunto. Jesus diz, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, não foi à toa não, né? Jesus precisava ficar sozinho naquele momento. Os discípulos de Jesus, gente, eles ainda estavam aprendendo. Então, eles ainda estavam aprendendo com Jesus. Eles ainda tinham muitos conceitos que precisavam mudar. E se eles estivessem ali, né? Se eles estivessem ali, eles provavelmente iriam afugentar a mulher, né? Só pelo fato de serem muitos, né? De serem judeus, né? Então, um judeu, acho que ela olhou assim, esse cara não vai falar comigo, porque judeu não fala com samaritano, é um só, então não vai me perturbar. Se fossem muitos, talvez ela não fosse. Então Jesus manda eles comprarem comida e fica lá esperando, né? Para poder ter aquele diálogo com aquela mulher. Então eu suponho, né? A mulher olhou assim, um homem só, tô vendo ali pela roupa que ele é judeu, ele não vai falar comigo, então não vai me perturbar, não vai me incomodar, eu vou lá. Aí surpreende ela que Jesus se dirige a ela e pede água, né? E disse, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí nessa tradução diz, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Tem outra tradução que diz que os judeus não compartilham utensílios, né? Se comunicar ter objetos em comum, né? Seria compartilhar objetos, ter objetos em comum. Então, um judeu não bebe no mesmo copo, no mesmo pote, não usa o mesmo prato que um samaritano, né? Então, não é comunicar de se dirigir, né? Até porque os discípulos foram lá comprar comida, né? Na cidade samaritana. Então, ocasionalmente ia ter esse tipo de contato, né? Entre judeus e samaritanos, mesmo havendo hostilidade. Mas eles não comeriam nos mesmos utensílios, né? Agora vamos lá, de onde é que vem essa hostilidade entre judeu e samaritano? Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, você vai encontrar lá um texto que explica a origem desse povo, a origem do povo samaritano. O pastor Tiago está aí para me ajudar, né? Se eu falar alguma bobagem, ele pode me corrigir. Mas o reino de Israel, né? Ele, vamos dizer assim, ele permaneceu inteiro, né? Até o reinado de Salomão, mas com a morte de Salomão o reino é dividido, né? Porque Salomão se tornou idólatra no final da sua vida e Deus rasgou o reino e deu 10 tribos ao seu servo, né? Nos termos bíblicos ele disse, eu vou dar 10 tribos ao seu servo. E daí o reino se dividiu. O reino do norte, com 10 tribos, era o reino de Israel, e ao sul, as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formavam o reino de Judá, né? Aí o que acontece? Lá no século 720 alguma coisa, 730 alguma coisa antes de Cristo, o reino do norte cai definitivamente, né, para o Império Assírio. E o que acontece? Por exemplo, na época do Império Romano, os romanos eles conquistavam um território e eles colonizavam, tipo, eles, entre aspas, eles transformavam aquele território em Roma. Eles levavam os costumes, né, a cultura, o modo de administrar e tal. Mas na época do Império Assírio, eles não faziam isso. Eles deportavam, eles tomavam a nação, eles pegavam aquele povo e levavam escravizado para sua terra.
para não deixar aquela terra vazia, né, as fronteiras vazias, eles levavam pessoas de outros lugares para lá. Esse era o costume dos assírios, dos babilônicos e tal. Pastor Tiago, se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrige. Vamos lá. Então, 700 e alguma coisa antes de Cristo, o rei da Síria tomou, né, o reino do norte e levou as tribos em cativeiro, né? E no lugar, alguém colocou alguma coisa no chat, 722, isso. Valeu, pastor Tiago. E lá no capítulo 17 de 2 Reis, diz que o rei da Síria trouxe, né, para o território do reino de Israel, cuja capital era Samaria. Essa cidade foi fundada por Onri, pai de Acabe. Ele que comprou esse monte de Shemé, e fundou lá a sua capital, porque antes, se eu não me engano, era Tirza, já tinha sido Siquém, já tinha tido umas 3 capitais antes. E ele fundou a sua capital no Monte de Samaria. E, voltando, o rei da Síria trouxe pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Servavaim, para habitar naquele lugar. E o que é que a Bíblia conta? A Bíblia conta que aquele povo veio e eles não temiam a Deus. E Deus enviou leões. E os leões começaram a atacar o povo. E eles entenderam o seguinte, no entendimento espiritual limitado deles, mas eles entenderam que o Deus da terra, porque eles tinham muito essa ideia do Deus local, né? Eles não tinham essa noção de Deus universal, era o Deus local. Então, o Deus da terra, né, precisa ser cultuado com os seus costumes, mas a gente não conhece os costumes do Deus da terra. Então eles pedem ao rei da Síria que ajude, né? E o rei da Síria traz um dos sacerdotes exilados para que eles ensinem aquele povo qual é os costumes do Deus da terra. E o que acontece? Aquele povo começa a adorar a Deus, mas sem conhecê-lo. Mas eles começam a servir a Deus e acaba que... Mas não deixam seus costumes pagãos. Então, eles adotam uma espécie de culto misto, vamos dizer assim, né? Eles adoram ao Deus de Israel, né? Prestam honrarias e tal, mas isso no seu monte, né? No Monte Gerizim, mas não deixam suas práticas pagãs. Mas os ataques dos leões cessam e aquele povo fica lá. De onde é que vem a treta toda, né? Quando... E mais uma vez eu digo, poxa, o Tiago me corrige se eu falar alguma bobagem. Quando os judeus voltaram do cativeiro, aquelas histórias lá que você lê em Neemias, em Esdras e tal, e eles foram reconstruir o templo, os samaritanos disseram, a gente quer participar da construção aí também, porque a gente também honra a Deus. E os judeus disseram, vocês não têm parte nem herança nessa obra aqui, vocês não tem nada a ver com isso aqui. Aí depois disso eles começam a sabotar a construção do templo e criar intriga política para tentar prejudicar os judeus. Mais adiante, em várias situações, eles se colocam também contra os judeus. Durante aquela revolução lá dos Macabeus, eles também acabam, né, atrapalhando e tal. E cria-se uma grande rixa, né, desde então, entre judeu e samaritano. Então, basicamente isso aí. Então, tinha essa treta, né? Os samaritanos, eles rejeitavam o culto em Jerusalém, né? Diziam que o lugar onde se deveria cultuar era o Monte Gerizim, esse monte que a cidade de Sicá ficava aos pés dele, né? E exatamente, é um vale. A cidade de Sicá fica exatamente num vale entre 2 montes, né? O Monte Ebal ao norte e o Monte Gerizim ao sul. E eles cultuavam no Monte Gerizim. Então, acho que deu para dar uma resumida aqui, né? Nessa situação. Essa confusão que tem. Aí tem gente que diz que e sobre os samaritanos, o que aconteceu com esse povo? Tem gente que diz, não, os samaritanos são os palestinos. Não, não são. Não são. Ainda existe samaritano. Pior que tem, viu? Pior a maneira de falar, né? Mas ainda tem. Eu tava vendo uns vídeos aí de uns judeus. Aí tem um lá que dizia, não, esse povo que tem aí não é mais samaritano. Mas
tem umas cidades ainda que são habitadas por samaritanos. Eles se intitulam judeus samaritanos. Segundo o Flávio Josefo, né? Sempre que tinha alguma coisa boa ligada aos judeus, eles se identificavam como judeus. Diziam que era... Mas quando não, eles não. A gente não tem nada a ver com eles. Né? Mas até hoje tem. Eles se dizem descendentes de José, de Efraim e de Manassés. Né? Esses que vivem lá nessas cidades. E eles têm tipo genealogia, 130 e tantas gerações, né? Catalogado lá da genealogia deles até os patriarcas, né? Interessante que essa mulher, ela fala sobre ser descendente de Jacó, né? Ela se coloca como descendente de Jacó. Então até hoje tem, mas eles rejeitam o culto em Jerusalém e eles têm a chamada Torá samaritana, né? Eu sabia que existia, descobri isso ainda há pouco, né? Torá samaritana, como se fosse a versão deles da Torá, né? Então voltando, né? A mulher estranha, Jesus pedindo água, porque eles não compartilham, né? Utensílios. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria. Olha, isso é muito legal, gente, porque Jesus está dizendo, ó, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, você pediria de beber e ele daria. Tipo assim, em outras palavras, ó, se você me pedisse água, ele daria, mas a água que eu tenho para dar é água viva. Água viva, gente, é uma expressão para falar de nascente, viu? Essa expressão, essa palavra, esse termo viva é usado junto com várias palavras. Por exemplo, uma pedra viva. O que é uma pedra viva? É a pedra que está sendo usada na construção. O que é uma brasa viva? É a brasa dentro da fogueira, brasa acesa. O que é a água viva? É a água jorrando, a água da nascente, né? Isso aqui, gente, é muito legal porque Jesus está trazendo para uma samaritana um conceito que ele ainda não tinha trazido nem para o seu próprio povo, nem para os seus discípulos. Esse conceito que ele está trazendo para essa mulher, ele só traz lá no capítulo 7 do Evangelho de João. Né? Então, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde é que você tem essa água viva? Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos, o seu gado? Aí, gente, aí Jesus, né, respondeu e disse: qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Jesus estava falando? Jesus estava trazendo um conceito muito extraordinário, sabe, para essa mulher. Ela não estava entendendo ainda, sabe? Eu acredito que ela entendeu depois. Mas Jesus estava trazendo uma profundidade tão grande para o assunto, sabe? E a mulher ainda pensando em água normal, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Eu quis que vocês vissem o vídeo, porque eu acho, na dublagem, acho muito legal o tom sarcástico que a mulher usa. Então me dê, né, essa água para eu ter trabalho de vir aqui tirar. Né? Aí Jesus decide dar outro passo, né? Vamos aprofundar o negócio. Vai, chama teu marido e vem cá. Eu coloquei, gente, a referência aqui de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Gente, Jesus estava falando disso para essa mulher, sabe? Ele está falando aqui, bem depois, para os judeus, né? Isso aqui, pelo que eu entendo, foi no ano seguinte, porque no primeiro ano do ministério ele já tinha ido para a cidade, né? Inclusive ele está voltando de Jerusalém quando ele passa por Samaria. Então isso foi no ano seguinte, na Páscoa do ano seguinte.
Gente, o segundo ano de ministério, quando Jesus chega e diz para eles, ó, Jesus clama na festa, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior, correrão das suas entranhas. E se fosse só isso, a gente poderia ficar confuso. Mas João, ele explica do que Jesus está falando. Essa água viva é o Espírito que haviam de receber aqueles que crescem. Aí ele explica, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus diz que para o Espírito Santo descer, ele tinha que subir, né? Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade que estará em vós e tal. E é o Espírito Santo que tem a música que o pessoal canta, às vezes nem sabe o que está falando, né? A marca da promessa, né? A marca da promessa. Qual é a marca da promessa? Efésios diz que o selo da promessa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de garantia, é o penhor que garante que nós teremos a vida eterna. Ele é a garantia, ele é o selo. Sabe, quando você tem um objeto com garantia e você leva para assistência, o cara vai olhar se o lacre está intacto para dizer se permite ou não que você faça uso da garantia. É mais ou menos isso. O Espírito Santo é o lacre. Se ele estiver intacto, se ele estiver na vida da pessoa, isso garante que ele possa herdar a vida eterna. E Jesus estava falando para aquela mulher sobre a vida eterna. E a vida eterna, que é garantida pela presença do Espírito Santo, que é esse rio que vai fluir eternamente dentro do crente, ele só vem para quem crê em Jesus, né? Deixa eu voltar aqui, né? E a mulher, mesmo sem entender direito, ela disse, eu quero dessa água, né? Para não ter mais sede, não ter que vir aqui tirar, né? Aí Jesus vai e diz, chama teu marido. Por que Jesus fez isso? Jesus precisava dar um passo adiante, porque ele já tinha dado um passo em direção à mulher, que foi falar com ela. Mas agora ele precisava entrar na intimidade, né? No íntimo daquela mulher, das suas angústias, vamos dizer assim, né? Então ele toca no ponto do marido, né? E ela vivia com o homem, né? Mas não era o marido dela. E tem muita gente que entende só essa questão de marido nos termos civis, vamos dizer assim. Ela não era marido porque, sei lá, era só como diziam os antigos, amigado, né? Ajuntado, até mesmo amancebado, né? Como dizem, né? Mas não acredito que seja só isso. Talvez não fosse marido no sentido de ser de cumprir esse papel. Então, você já teve 5 maridos. E esse que você está agora não é. Essa mulher estava no 6º relacionamento, né? E provavelmente ela sempre procura de alguém que pudesse cumprir esse papel, né? Eu não acredito que ela tenha sido viúva 5 vezes, embora isso pudesse acontecer, mas não acredito que seja o caso, né? Mas era uma mulher que ela tinha, né, um anseio, né? Talvez não só de proteção, mas de afeto, e Jesus toca nesse ponto aí. Para ela devia ser muito sensível. E ela disse, eu não tenho marido. Eu imagino talvez que de repente ela possa ter até fechado a cara. Tipo assim, o assunto morre aqui, né? Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você disse bem, não tenho marido porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando ele revela isso, aí a mulher, não, peraí, esse cara é profeta. Esse cara é profeta, ele não é um homem comum. Ela já tinha percebido algo diferente nele, mas com isso aí era incontestável. Ele não era um homem comum. E essa mulher, ela tinha um desejo, né, vamos dizer assim, pelo espiritual, né, por conhecer. Ela tinha. Isso fica revelado com as perguntas dela. Ela disse, Senhor, vejo que é profeta. E ela começa a perguntar sobre a adoração a Deus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Ela percebeu, tem um conflito aí. Os dois não podem estar certos, né? Ela traz essa questão da adoração a Deus. E o que é o certo a se fazer? Então, é uma mulher que, no meu ponto de vista, ela procurava fazer a coisa certa. Ninguém sabe o que aconteceu na vida dela, para as coisas não darem tão certo assim. Mas ela procurava, né? Como é o jeito certo de se fazer as coisas? Como é o jeito certo de se adorar a Deus? Como é o jeito certo de se fazer? E disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem, e tem tradução que disse, já chegou, né? Aí, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Nem uma coisa nem outra. Jesus estava anunciando para essa mulher que se iniciaria uma nova dispensação, uma nova maneira de se relacionar com Deus, não mais baseada em locais sagrados, não mais baseada em rituais ou liturgias, né? Ele diz, ó, vocês adoram, vós adorais o que não sabeis. Vocês não conhecem. Vocês estão adorando porque vocês entenderam no passado que vocês tinham que fazer isso. Porque senão vocês iam desagradar o Deus da terra, né? Para não ser devorado por leões. Mas vocês estão adorando. É adoração? É. Mas uma adoração sem conhecimento, sem relacionamento, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Salvação não vem de japoneses, não vem dos americanos, não vem dos brasileiros, vem dos judeus. Por que isso? Por que essa coisa tão específica? Porque Jesus é a salvação que vem dos judeus. Jesus nasceu dos judeus, cumprindo as profecias, cumprindo a lei e os profetas. A salvação vem dos judeus. Ele é a salvação. O próprio Jesus é a salvação. O que ele faria? Né? Então, para preparar o caminho para a salvação que viria, Deus cuidou desse povo, né? Preparou o caminho e trouxe a revelação para esse povo. Deus não deixou os outros povos sem testemunho, mas o nível de revelação de Deus para com os judeus não se compara com nenhum outro povo da terra. Porque Deus precisava preparar o caminho para a vinda do seu filho. Por isso que a salvação vem dos judeus. Mas tanto judeus quanto gregos, quanto qualquer outro povo, precisam de Jesus, né? Igualmente. Eles precisam igualmente. E Jesus não veio só para os judeus, mas ele veio para todos aqueles, né? Toda a humanidade, todos aqueles que precisavam dele, né? Ele veio, né, buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e o que Deus demanda é uma adoração espiritual. Como eu disse, já era passado o tempo em que a adoração se relacionava a locais sagrados e a rituais. Mas Jesus, ele inaugurou uma nova economia, uma nova ordem, uma nova maneira de se fazer, uma nova dispensação, uma nova maneira de se relacionar com Deus, né? Um relacionamento espiritual, através daquela fonte de água viva que Jesus disse que daria para aqueles que crescem nele, né? Através do Espírito Santo, né? O homem se religaria a Deus novamente, poderia se relacionar com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, né? E Deus procura essas pessoas que adoram a Deus desse jeito, dessa maneira. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus demanda essa adoração. Deus demanda e Deus procura pessoas que se relacionem com Ele, não baseados, como eu já disse, em locais sagrados, em liturgias, em rituais, mas um relacionamento com Deus de adoração, de devoção, sincero, né? Em verdade, né? ênfase nisso, em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né? Isso é a nota de João, que se chama o Cristo, que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Essa mulher estava esperando o Messias, gente. Ela não foi escolhida à toa. Essa mulher tinha o desejo de que o Messias viesse e esclarecesse logo tudo de uma vez, né?
que é a verdade, como eu já disse antes. Ela queria saber como é o certo a se fazer. E isso, esse tipo de pergunta é fundamental para a adoração em espírito e em verdade. Como eu devo adorar a Deus? Como Deus deseja que eu o adore? Né? Eu preciso que alguém me esclareça. Quando o Messias vier, ele vai dizer como é que é o jeito de se fazer. E Jesus não oculta isso dela. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Gente, Jesus não disse para os seus discípulos que era o Messias. Não claramente. Ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? Aí, quando é respondido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, quem disse isso para você foi o Espírito Santo que ele revelou. Mas Jesus não chegou assim, galera, eu sou o Cristo. Mas para essa mulher ele disse abertamente. Porque essa era a sede dessa mulher. A sede dessa mulher era o Messias. E ele matou a sede dela. Ele disse, eu sou o Messias. Né? Eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos. Imagina, os discípulos chegando, né? E talvez eles tenham visto essa revelação, talvez não sei. Mas eles se maravilharam de que ele estivesse falando com uma mulher. Primeira coisa, ele não diz aqui, se maravilharam que ele estivesse falando com uma samaritana. Mas com uma mulher, porque a regra social é que um homem não falava com uma mulher publicamente. Jesus quebrou completamente o protocolo. Isso é muito legal sobre Jesus. A missão estava acima do protocolo, entendeu? Das regras Não, ele ia cumprir a missão dele, entendeu? E se a missão dele era matar a sede daquela mulher, ele ia matar a sede daquela mulher. Jesus pediu água, mas quem precisava era a mulher. Quem estava com sede era ela, entendeu? E tem uns paralelos legais nesse capítulo sobre necessidades, né? Sobre sede, sobre fome, né? Muito interessantes. Vamos ver mais isso adiante. E eles se maravilharam. Todavia, nenhum lhe disse. Que pergunta? O que você está conversando? Por que você está falando com ela? Né? Ninguém ousou perguntar a Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Olha, gente, que legal. A mulher tinha ido lá para pegar água. Ela tinha ido lá para pegar água. Olha o que aqui diz. A mulher deixou o cântaro e foi para a cidade. Ela deixou o cântaro lá. Ela esqueceu completamente o que estava fazendo. Ela não está mais preocupada em pegar água. Mas ela foi aquelas pessoas, as mesmas pessoas que ela queria evitar. Que ela provavelmente queria evitar. Foi aquele e disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E eu vou dizer uma coisa, gente. Não era só essa mulher que tinha um desejo pelo Messias. A cidade tinha um desejo pelo Messias. Porque saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então a cidade, tipo, os homens da cidade, as pessoas da cidade foram baseados no testemunho dessa mulher. Realmente averiguar se aquele homem que disse tudo quanto aquela mulher tinha feito era o Messias. Então eles queriam conhecer o Messias. João diz que ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi dado a esses o poder de se tornarem filhos de Deus. E a gente continua. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Né? Já tinham trazido a quentinha, né? Tinham comprado lá no Galeto São Luís, lá de Sicá. Estava quente, né? Come. Ele, porém, lhe disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Lembra que eu falei que tem uns paralelos sobre sede, fome, nessas necessidades? Né? Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, porventura, trouxe porventura alguém algo de comer? Tipo assim, é muito engraçado, porque Jesus fala as coisas espirituais e o pessoal não se liga de primeiro do que ele está falando, né? Os discípulos, será que Jesus tinha uma barrinha de cereal, né? E comeu aqui, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. É isso que me traz satisfação. Entendeu? É isso que enche minha pança. Entendeu? O que me dá satisfação, bem-estar, é fazer o que ele me mandou fazer. Então Jesus estava muito ocupado, estava muito empolgado
evangelizando aquela cidade, entendeu? Os discípulos lá. E agora? A gente não pode comer sem ele, né? Fico imaginando. A gente não pode comer sem ele. Ele tem que comer também para a gente poder comer. A comida está esfriando. Preocupado com isso, Jesus preocupado em evangelizar aquela cidade. Aí Jesus esclarece para ele: vocês não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levante os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe recompensa, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Aí Jesus traz um conceito interessante, né? Porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Né? A plantação já tinha sido feita. Né? Os profetas, a lei, os profetas e tal, já tinham preparado o caminho. Agora era a hora de ir lá e colher. Né? Tipo assim, vocês estão preocupados com a comida. Mas eu vou falar uma coisa sobre colheita, gente. Quando o fruto está maduro, ele tem que ser colhido. Se não for colhido, ele se perde. Por isso existia em Jesus um senso de urgência. Sabe, eu vou falar uma coisa para a gente aqui. Se você está evangelizando alguém, você percebe que aquela pessoa está pronta. Faz o apelo, tem medo não. Faz o apelo para entregar a vida a Jesus. Porque pode acontecer da gente, por nossa timidez, não perguntar, não convidar para ir à igreja e tal, e acabar que o tempo passa o time, e aquela pessoa se fecha para o evangelho. Não pode acontecer. Então, tem tempo, a gente tem que colher enquanto está lá para ser colhido, entendeu? Porque senão se estraga. E Jesus disse: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, não todos. Eu acredito que o preconceito ainda é muito forte, né? A hostilidade. Mas muitos, não foram poucos. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou. Você vê a importância do testemunho de alguém, né? Disse-me tudo quanto tenho feito. E depois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Olha que coisa fantástica. Samaritanos rogando que um judeu ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias. Né? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Ou seja, muitos creram por causa do testemunho da mulher. E muitos mais creram por causa da palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Gente, eles não rejeitaram Jesus, eles aceitaram Jesus de pronto. Sabe? E os compatriotas de Jesus, muitos, né, rejeitando Jesus. Mas lá, aquele povo que era hostil, abriu o coração, né, e recebeu Jesus. Olha só. Gente, e olha a noção deles. Como eles foram esclarecidos. Verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não dos judeus. O Salvador do mundo. Né? E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Ou seja, eles pediram para Jesus ficar e Jesus ficou 2 dias com eles. Né? E a partir dali, né, esse lugar virou um ponto de passagem. Então, sempre que Jesus ia cruzar o território, ele não dava aquela volta imensa. Ele tinha um caminho curto para ir. No capítulo 7 a gente vê isso. Quando os discípulos de Jesus fizeram uma volta enorme, Jesus cruzou o caminho mais rápido e chegou na festa junto deles e viajou em oculto. Né? E aquela cidade ali se converteu, gente. Sabe? A cidade se converteu. Eles creram em Jesus. Creram que ele era o Salvador do mundo. E o que acontece com quem crê em Jesus? Se creres em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O que é esse rio de água viva? É o Espírito Santo que haveria de ser derramado. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo da promessa que garante a nossa, o recebimento da vida eterna. Que garante a salvação. Então, gente, se encerra essa parte aqui. Eu me empolgo demais com esse trecho. Eu acho que
que é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia, um dos encontros de Jesus mais espetaculares, sabe? A maneira como Jesus quebra paradigmas, sabe? Como ele sai passando por cima de velhas tradições completamente sem sentido para poder levar a verdade do Evangelho. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, a hora é essa. Estou muito feliz de poder ter compartilhado esse capítulo com vocês. Deixa eu ver que horas são agora. Deixa eu parar aqui de compartilhar. São 11h16, levou uma hora, né, mais ou menos. Acho que é um tempo bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu olhar no chat. Se alguém tem biscoito. Não, tenho não, cara. Infelizmente, tenho não. Mais alguma pergunta, algum comentário? Pastor Tiago, vou passar para você. Se tiver alguma coisa para comentar, Pastor Walter, eu vou me colocar no mute aqui e é contigo. Hein? Toca aí. Muito bom, meu irmão. Muito bom, pastor. Foi muito legal a aula, muito completa. O tema realmente é maravilhoso, né? Essa passagem é muito bacana mesmo. O vídeo muito legal, cara. Realmente aquela produção ali, poxa, é muito legal mesmo. Então, próxima semana você continua o capítulo 4, né? Pega o finalzinho, né? Pronto, fechado, meu irmão. Então, nada para acrescentar, viu? Eu gostei muito da aula, eu creio que os irmãos também gostaram. Se alguém quiser comentar, irmãos, no áudio, pode liberar o seu microfone e falar, viu? Eu não tenho nada para acrescentar, não. Só agradecer pela aula também. Pastor Walter, Pastor Alice, Pastor Rod, os irmãos quiserem comentar alguma coisa, viu? Pronto, os pastores estão fazendo assim, joinha, acho que eles não querem comentar nada, não. Então, pastor, muito obrigado, viu? Quiser fazer alguma consideração final? Não, mas só isso. Vamos orar, né? Vamos orar e curtir o domingo. Amém. É isso. Vamos orar pelo domingo e próxima semana a gente continua o finalzinho do capítulo 4, que é muito legal também. Viu? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa lição, Pai. Essa é uma passagem tão bacana da Bíblia, Pai. Uma passagem tão bonita, meu Deus. Obrigado por isso. Obrigado pela sabedoria, Pai, revelação que tens dado ao pastor Hugo, Pai, e que nós tenhamos hoje um ótimo domingo. Senhor, abençoe cada um de nós, Pai, que o Espírito Santo seja com a gente, que o culto dessa noite seja maravilhoso, que possamos dedicar ao Senhor o nosso melhor, possamos adorá-lo, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Que seja uma noite maravilhosa. Senhor, abençoe a palavra, os louvores, o ofertório, todos os eventos dessa noite. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo e nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.